vai falar um pouquinho agora sobre a pandemia da Covid-19, mas na Europa, que vive inclusive uma disparada de novos casos, tem alertado para meses difíceis agora pela frente. Vou dar exemplo de alguns países. A França registrou mais de 50 mil casos diários pela primeira vez no domingo. Na Espanha, que já teve mais de 1 milhão de casos da doença, o primeiro-ministro anunciou um novo estado de emergência e impôs um toque de recolher noturno. A Itália também impôs novas restrições. Restaurantes e bares fecham a partir das 18 horas, cinemas e academias de ginástica estão interditados e há toque de recolher em várias regiões. No continente, já são mais de 250 mil mortos desde o início da pandemia da Covid-19. Quem vai nos trazer agora um panorama sobre como está sendo enfrentar essa segunda onda ali na Europa é Flávio Aguiar, jornalista, escritor, professor aposentado da USP, comentarista internacional que mora em Berlim, na Alemanha. Oi, Flávio, sempre um prazer muito grande te receber por aqui. Tudo bem com você? Tudo bem por aqui, na medida do possível. É um prazer muito grande conversar com você, com os espectadores, os telespectadores da TVT, também com a equipe, né? E vamos levando aqui a situação complicada, né? Aqui, você pode ver, aqui já é noite fechada, né? São 7h25, aproximadamente, da noite, né? E a situação aqui também está bastante complicada, sabe, Thalita? Veja bem, a Alemanha não foge à regra dessa situação que está agora varrendo a Europa, né, toda. Tem alguns elementos aqui que facilitam, digamos, o encaminhamento da situação, porque o sistema de saúde alemão ele é muito amplo, ele é muito efetivo, é muito descentralizado, inclusive, e também há o fato de que os profissionais na área da saúde e as profissionais aprenderam a lidar mais com os doentes, a tratá-los melhor. Então isso, embora o número tenha crescido também assustadoramente aqui nas últimas semanas, né, os casos letais não cresceram tanto. Agora, nessa semana, voltaram a crescer também assustadoramente, né? Inclusive, nas 2 últimas semanas, nós tivemos aqui uma progressão para todos os dias mais de 10 mil novos casos, né, no país inteiro. Hoje mesmo, agora eu estava ouvindo no rádio aqui, na cidade de Berlim, de ontem para hoje, foram registrados mais de 1.000 novos casos aqui na cidade, o que é um número também bastante grande. E também há uma advertência do Ministério da Saúde alemão de que, se as coisas continuarem assim, logo chegaremos aos 20 mil casos diários, né? Eu penso que há uma questão também que está trazendo elementos novos aqui para essa situação da pandemia, que é a de que ela está se cruzando com outros problemas também, né? Por exemplo, o Reino Unido também tem uma situação dramática nesse sentido, mas isso se cruza com a questão do Brexit, a saída do Reino Unido da União Europeia, o que é uma questão espinhosa dentro do Reino Unido e fora do Reino Unido. Isso dificulta medidas integradoras, né, de nível continental também, além de acirrar os ânimos e os debates sobre essas questões que seriam mais urgentes. Aqui do lado, na Polônia, onde também há um aumento expressivo do número de casos, né, há a questão de que o governo agora, o parlamento aprovou uma lei que praticamente proíbe todos os casos de aborto. E isso tem provocado protestos nas ruas, tudo, o que tem também, além de acirrar os ânimos, tem facilitado, né, a disseminação da doença, né, do Covírus, da Covid. Né, ó, tá vendo? Aqui também, nesses dias aqui, a situação tem estado muito conturbada, não é? Com manifestações violentas, inclusive com confrontos com a polícia, em várias cidades italianas, protestando contra as medidas sanitárias. Em Barcelona também houve confronto ontem. Aqui na Alemanha houve manifestações contrárias às medidas sanitárias também, né? E houve um caso, Thalita, espantoso, né? Há mais ou menos umas 3 semanas, houve um ataque aqui contra 3 museus alemães, 3 museus da primeira linha, o Pergamon, o Neues Museum e a Alte Galerie, onde foram danificadas
mais de 70 obras de arte arqueológicas de primeira grandeza. A polícia e a Fundação Mantenedora mantiveram isso em segredo durante algumas semanas, sob a alegação de que não queriam prejudicar as primeiras investigações. Afinal, a história saiu na mídia e há especulações de que se tratam de pessoas, de grupos mais radicalizados de extrema-direita, né, que acusam, inclusive, a chanceler Angela Merkel de comunista e veem até mesmo nesses museus, por exemplo, no Museu do Pérgamo, que tem um templo inteiro reconstituído lá dentro, né, eles veem nisso, pasme, Thalita, uma obra de Satã. Inclusive, um dos líderes desses grupos sugeriu, assim, sem vergonha nenhuma, de que a chanceler Angela Merkel, coitada, faria sacrifícios humanos no altar desse templo, que é um templo grego do século III, sei lá, né, que é uma das grandes obras de arte aqui na Europa. Vê o nível de loucura, de pandemônio que toma conta da gente, das gentes aqui também. E esse é um problema novo também que tem ocorrido, que tem aumentado, né, o número de, vamos chamar assim, os números da descrença. São pessoas que dizem que, no limite, dizem que não há pandemia, ou então que a pandemia não tem esse alcance que estão dizendo que tem, ou então de que o número de mortos é exagerado, né? É uma espécie de uma combinação de reações da extrema-direita. Ai, caiu novamente. Ah, diabo. Não, mas eu tô te ouvindo, tá tudo certo. Caiu. Ah, foi isso. Ele estava avisando que a conexão dele caiu. A gente está conversando com o Flávio Aguiar, direto de Berlim, na Alemanha, falando um pouquinho sobre essa segunda onda da Covid-19 ali nos países da Europa e principalmente na Alemanha. Ele mora em Berlim, está comentando um pouquinho sobre como está o combate ali na cidade. Vou fazer o seguinte, eu vou ler alguns comentários, vou aproveitar, né, esse tempinho, até a gente conseguir reconectar com o Flávio, tá bom? O Otério Fiamoncini falou, aqui em Londres, as escolas voltaram atrás e fecharam. A gente pode repercutir essa questão das escolas, das universidades com o Flávio também. O Arthur Friedenreich é de Hamburgo, na Alemanha, deve estar passando pelo mesmo que o Flávio relata para a gente. Lícia Rodrigues está com a gente, Dida Baiana, sempre por aqui. Oi, Dida. Ela disse, boa tarde a todos aqui na TVT, à procura de informação verdadeira com jornalistas sérios e competentes. Obrigada, Dida. João Ribeiro está com a gente, Valdemar José Azevedo, Deise Antônia, que é de Santo André, um beijo, Deise. Alessandro Florencio, falou, rumo a 1 milhão de inscritos. Pois é, ontem a gente conseguiu chegar aos 500 mil inscritos no canal do YouTube. Quero agradecer demais a todos vocês que se inscreveram, que ouviram meus apelos aqui no Bom para Todos. Muito obrigada pelas inscrições. E agora é isso, é dobrar essa meta, né? A gente chegou aos 500, agora vamos para 1 milhão de inscritos, quem sabe logo mais. Vamos lá, Alessandro. O Alessandro que também está com essa campanha aqui com a gente, rumo a 1 milhão de inscritos. Marta Flores, que é do Rio de Janeiro, falou, a luta continua. Deixa eu ver quem mais está com a gente. Janete Facioli falou, a extrema-direita europeia mostrando as suas garras da ignorância. Pois é. Vamos ver se a gente consegue reconectar rápido com o Flávio para continuar essa conversa com ele. Ele que estava comentando sobre esses ataques da extrema-direita ali na Alemanha, que atacaram museus, inclusive, dizendo que são coisas de Satã, esses monumentos que ficam expostos ali nos museus, principalmente de Berlim. É uma situação bastante complicada. A gente também viu protestos da extrema-direita queimando máscaras, dizendo que são focinheiras. Então, existe todo esse movimento negacionista em relação à Covid-19 no mundo. O Flávio traz essas impressões ali da Europa, mas a gente viu manifestações aqui no Brasil também, desses movimentos negacionistas, né, de extrema-direita principalmente. Deixa eu conectar aqui minha TV, prontinho. E o Flávio também já está com a gente. Oi, Flávio, voltamos com a conexão? Oi, desculpe, eu tenho algum problema aqui, a conexão está instável. Mas veja só, eu estava chamando a atenção para o fato de que a extrema-direita tem tentado capitalizar de diferentes maneiras, inclusive algumas muito estapafúrdias, como essa que eu narrei aqui, né, o descontentamento com as medidas sanitárias de lockdown, de distanciamento, de obrigação de uso de máscaras. Inclusive, além desse atentado contra os museus que eu relatei,
também houve um atentado com bombas Molotov contra um prédio do Instituto Robert Koch, que é o principal instituto que monitora as epidemias e pandemias aqui na Alemanha e que é quem monitora, naturalmente, as medidas sanitárias que são implementadas. Há um problema também aqui na Alemanha, eu devo dizer, que é de que existe uma grande dificuldade de se tomarem medidas centralizadas. Isso é uma herança negativa da centralização que houve durante o regime nazista e também durante a vigência do regime comunista na Alemanha Oriental. E essa resistência faz com que se instale aqui um clima de meias medidas, ficar no meio do caminho. Então, por exemplo, há 2 semanas atrás, a prefeitura de Berlim proibiu os bares de abrir depois das 11, sob a alegação de que os jovens iam beber depois das 11 da noite e ficavam lá afrouxando as regras de segurança. Alguns donos de bares alegaram que isso era ineficaz porque, não havendo bares onde tentavam pelo menos manter as regras de segurança, os jovens iriam beber na rua, beber nos fundos, beber escondido ou algo assim. O que fez a prefeitura? Permitiu a abertura novamente dos bares depois das 11 da noite, mas sem vender bebida alcoólica. Ou seja, ficaram no meio do caminho. Não adianta nada. Os jovens vão continuar bebendo na rua, ainda não está tão frio assim, né? Ou então vão beber escondido na porta dos fundos, sei lá o quê, né? Outra coisa, há uma discussão enorme aqui sobre aulas presenciais na universidade ou não. Aí houve uma sugestão de que os alunos uma semana tivessem aula na internet, outra semana tivessem aula presencial. Isso gera uma enorme confusão, né? Fica sem se saber como proceder, na verdade. Em algumas ruas aqui, agora, é obrigatório o uso de máscara na rua. Agora, que ruas que são essas? Eu não sei decor. Então, eu vou ter que andar com um mapa. Quer dizer, esse é um clima muito complicado que está ocorrendo aqui e que dificulta também o combate à epidemia, apesar das medidas mais responsáveis que são propostas a partir até mesmo do governo federal alemão, do Ministério da Saúde, né? De um modo geral, eu diria que essa pandemia na Europa, no mundo inteiro, né, tem mostrado a fragilidade da nossa, da nossa ordem, entre aspas, mundial. Quer dizer, ela é facilmente sabotável por gente como Donald Trump nos Estados Unidos, como Bolsonaro no Brasil, ou outras autoridades, o Lukashenko aqui na Bielorrússia, né? E outras autoridades assim que resolvem politizar essa questão. Agora, por exemplo, existe essa história, aqui também já existe, da guerra das vacinas. Quer dizer, ao invés de um clima de cooperação para se chegar o mais rapidamente possível a uma vacina, digamos assim, de alcance universal, há essa briga, né, entre diferentes países para saber quem é que primeiro. Parece a corrida espacial dos anos 60. Né? Qual é o primeiro que vai chegar na Lua? O primeiro que vai chegar na vacina? Vai ser a Rússia, vai ser a China, vai ser os Estados Unidos, vai ser o Trump, vai ser o Biden? Quem vai ser? Né? Então, tudo isso tem dificuldade, tem dificultado o combate a essa doença. Agora, aqui, o Ministério da Saúde lançou um alerta dizendo que se as coisas continuarem como estão, nós poderemos chegar em breve a mais de 20 mil casos por dia aqui na Alemanha, cujo sistema de saúde ainda não está assim, à beira de um colapso, como é o caso de outros, na Bélgica, na Holanda, por exemplo, na República Tcheca também aqui do lado, onde os sistemas de saúde estão entrando em colapso, inclusive já houve até transferências de doentes, até mesmo na França, para outros países, né? Por exemplo, houve transferência de doentes da fronteira com a Alemanha para hospitais na Alemanha, porque aqueles hospitais naquela região na França estavam com a sua capacidade completamente esgotada. É uma situação realmente bastante difícil, bastante complicada e que está a exigir também uma reformulação das políticas internacionais na direção mais da cooperação e da solidariedade e não da concorrência, não é? Da xenofobia, do repúdio a imigrantes, refugiados, a culpar esse ou aquele país, esta ou aquela nacionalidade pela pandemia, essa história, o vírus é chinês. Aqui, olha, de novo aqui apareceu uma teoria, né, que o vírus não é chinês.
o vírus faz parte do complô judaico para dominar o mundo. Olha a loucura que as pessoas chegam. A loucura, né? Eu brinquei outro dia, eu disse, nós vamos chegar ao cúmulo de ter agora, assim como na década de 30 tínhamos o complô maçônico, comunista, judaico para dominar o mundo, agora vamos ter um complô judaico-muçulmano, do Jorge Soros com o Vladimir Putin, naturalmente com o Lula e o Evo Morales também, e não sei mais quem aqui e ali, né, o Bashar al-Assad, para dominar o mundo. Quer dizer, é uma loucura essa história Ô, toda, Flávio, que termina... Oi. é, pelo que eu entendo, essas teorias aí partem de grupos, né? Enfim, que alimentam essas Sim, teorias e que divulgam essas teorias. Aqui no país é o próprio presidente que espalha essas sim. teorias. Isso é um problema central. Eu queria, inclusive, É. saber de você como que vocês têm visto o Brasil, o que tem se falado sobre o Brasil, sobre essa discussão que eu acho que Brasil e Estados Unidos são os únicos que travam em relação a não querer uma vacina chinesa, torcer contra, parece, uma vacina É, chinesa é. que seja contra a Covid-19. Como que vocês têm visto o Brasil nesse momento? Olha, o Brasil aparece como um grande vilão. Eu vi com grande preocupação a saudação do nosso ministro de Relações Exteriores, Ernesto Araújo, para os formandos do Instituto Rio Branco, quase que elogiando, dizendo é melhor ser pária do que estar junto com os lados errados no mundo, na geopolítica, uma posição completamente absurda, que está enterrando, inclusive, o prestígio profissional que o Itamaraty inegavelmente tinha desde o final do século XIX no mundo. Podia se discordar da política, etc., mas não do profissionalismo da diplomacia brasileira. E isso está sendo enterrado assim, a golpes de machado por esse bando de gente completamente ideologizada e sem qualificação para o cargo, que tomou conta de uma das principais instituições diplomáticas do mundo. Né? O Brasil é visto como o quê? É o lugar das queimadas, né? É o lugar da destruição do Pantanal do Cerrado e da Amazônia. Né? É um lugar agora onde a direção pertence a uma pessoa desequilibrada. Né? As charges que saem aqui sobre o nosso presidente expõem todo esse ridículo a que nós estamos submetidos, e é um país, né, que não merece mais a confiança que vinha merecendo, não apenas nos governos Lula e Dilma, vamos deixar claro, mas desde a Constituição de 1988. Quer dizer, isso é uma desgraça o que está acontecendo. Eu vi esse comentário, você estava discutindo aí, né, essa afirmação completamente pífia de que as pessoas aqui estão querendo comprar real, só se for para botar de papel de parede, tá certo? Porque é uma moeda que perdeu completamente o seu prestígio, já não tinha muito, mas perdeu completamente o seu prestígio, o seu valor. Sinto muito. Puxa vida, pois é uma situação bastante difícil. É, eu acho que a nossa conexão caiu novamente. Puxa vida. Eu ainda tinha algumas perguntinhas, mas caiu mesmo, né? Mas de qualquer forma, acho que ele resumiu bem essa situação, que passa tanto a Europa quanto a gente aqui no país, aqui no Brasil, né? Esse foi Flávio Aguiar, comentarista internacional, professor aposentado da USP, mora em Berlim, na Alemanha, e trouxe esse panorama para a gente, então. Se é que ele está assistindo a gente, quero agradecer demais. Flávio, um beijo grande para você, até uma próxima. O Flávio que sempre participa aqui com a gente, trazendo essas impressões da Europa em relação ao Brasil.